possível começar do zero? Sim, é possível começar do zero! Olá, queridos! Aqui é Fabiana Pires em mais um programa do Começando do Zero, aqui na Bem Mais TV. Esse programa é para você, mulher empreendedora, para você, família de empreendedores. Nós hoje vamos ter aqui nesse programa algo muito especial. Eu tenho certeza que tudo que vai ser dito e vai acontecer nesse programa vai falar profundamente ao seu coração. Nossa convidada especial, Renata Santos, ela tem uma mensagem a transmitir para você. Ela vai fazer parte de 2 quadros e algo muito lindo e maravilhoso vai acontecer nesse programa. Eu espero que você, além de desejar receber tudo que vai acontecer aqui, convide alguém, isso mesmo. Convida uma amiga, vai lá no WhatsApp agora e avisa ela, lá na Bem Mais TV. Tá passando um programa maravilhoso chamado Começando do Zero e vai falar ao seu coração. Eu quero dar uma abertura aqui muito especial para dizer algo para você. De repente você não sabe identificar dentro da sua vida algumas coisas que estão acontecendo. E tem uma frase que ela é anônima, que conecta muito com o meu coração e eu quero deixar ela para você aqui nesse início de programa. Porque às vezes, de verdade, Deus não muda as circunstâncias, mas Ele permite que as circunstâncias mudem ou transformem você. De repente você está aguardando que aconteça algo sobrenatural numa coisa que é muito natural. É você assumir o teu papel. É você colocar-se diante de Deus e se posicionar na sociedade, na sua família, onde você trabalha. E é o seu posicionamento que vai transformar o lugar. Então, tem circunstâncias que não vão ser mudadas até que o mudado e transformado seja você. Então, muito bem-vindo ao nosso programa Começando do Zero, aqui na Bem Mais TV. E aí, queridos, então, eu quero transmitir algo para o seu coração para que você entenda. Você sabe o que significa missão e propósito? Você que está me assistindo em casa sabe completamente identificar o teu propósito e também sabe identificar a missão que você tem para cumprir o propósito? Então eu queria que hoje você colocasse seu coração completamente voltado a essas 2 palavras, missão e propósito. Quantas pessoas que estão em casa agora nos assistindo que estão completamente perdidas na vida? Estão trabalhando no que não gosta, fazendo o que não sente prazer em fazer, estão completamente desalinhados com questões ministeriais, com a igreja, com o trabalho, com família. Se você é essa pessoa, eu quero dizer que esse programa vai falar ao teu coração e vai dar para você direcionamento. Então, o que significa ter um propósito? Ter um propósito de vida é saber um objetivo maior, ou seja, o motivo pela qual você existe. Deus nos fez pessoas com propósito. Todo ser humano na face da terra tem um propósito de vida. Eu descobri o meu, eu ainda era uma criança, com 12 anos de idade, descobri que eu tinha um propósito. E descobri que eu tinha uma mensagem que eu precisava carregar. É por isso que eu estou aqui. E fazer o Começando do Zero neste programa é a minha missão. A missão de estar aqui falando para você, para cumprir o meu propósito. Entendeu a diferença? Então, tudo que envolve o seu propósito é uma missão. De repente, hoje a missão é uma, amanhã é outra, e todas elas somadas vão te levar ao seu maior objetivo de vida, chamado propósito de Deus e seu propósito na Terra. Então, se você está confuso hoje, não está compreendendo o que está acontecendo, se hoje você está vivendo algo e está trazendo infelicidade para você, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores, elas vêm acompanhadas de muita paz. Então, quando o texto diz em Provérbios que ela não acrescenta, significa que ela não vai ser colocada além do que você pode suportar, mas tem dor. Não dá pra gente viver propósito e muito menos missão sem dor. Acontece. Na caminhada da vida, lidando com seres humanos, com pessoas falhas como a gente está acostumado, a dor é muito comum. Só que nada vai ser colocado a mais que você possa suportar. A dor é um alarme, é um sinal de alerta, para que você saiba que tem alguma coisa errada, que tem algum caminho que você conduziu de uma forma ruim. E ela vem como um sinalizador. E se você hoje está trabalhando num lugar que faz com que você sinta dor, mal-estar, se você está vivendo alguma coisa que não está te fazendo feliz, saiba, provavelmente você não está vivendo o seu propósito. Então, fica ligado aí. Vou convidar agora a minha querida Renata Santos, que nós vamos agora fazer esse quadro maravilhoso chamado Qual é o Seu Talento? Nele, você vai descobrir
algo muito poderoso que talvez seja a chave de virada da sua vida no dia de hoje. Olá, queridos! Estamos de volta nesse quadro maravilhoso chamado Qual é o Seu Talento? Com uma convidada muito especial, uma mentora de profissionais e também de empreendedores cristãos que hoje está fazendo um trabalho incrível, transbordando em muitas vidas, e ela é Renata Santos. Prazer ter você aqui no programa do Começando do Zero para transbordar para esse público nosso. Amém. Que nós temos o mesmo objetivo. Eu tenho certeza que foi Deus que nos conectou aqui. E eu gostaria muito de poder ouvir um pouco da sua história e também transmitir para quem está em casa, as pessoas que estão com dúvida. Esse programa aqui, esse quadro chamado Qual é o Seu Talento? Então a gente vai falar um pouquinho dele, mas antes disso, vamos lá, quem é a Renata Santos? Pois não, eu quero agradecer o convite. O meu nome é Renata Santos, né? Eu trabalho com profissionais empreendedores cristãos, sou pastora numa igreja local, pastora auxiliar, sou esposa, mãe de 2 filhos lindos e tenho trabalhado com muita alegria para desatar profissionais empreendedores cristãos no seu propósito, porque sem perder de vista o propósito, como você estava falando antes. Muito legal, gente, maravilhoso. Como Deus está trabalhando isso no meio, né, das pessoas, para que aquelas pessoas sejam realmente desatadas, libertas, desbloqueadas. A gente passou uma vida toda tendo uma cultura de que ou eu trabalho, ou eu exerço o ministério, ou uma coisa ou outra. Não, para com isso, não tem nada disso. Não precisa você ser uma coisa ou outra, você pode ser tudo dentro de um contexto onde Deus transborde na sua vida e você também transborde na vida das pessoas. E hoje o trabalho da Renata é justamente esse, é estar desatando as pessoas, tá impulsionando, né, despertando e ativando, na verdade, os empreendedores e os profissionais, né, os autônomos, para que eles vivam o seu propósito dentro do trabalho. Então, como o nosso quadro hoje é Qual o Seu Talento, eu gostaria que você ajudasse agora as pessoas que estão em casa, dentro daquilo que você já vive, qual é a sua fala profunda a respeito do assunto, é como a pessoa descobre realmente esse talento e consegue viver o ministério dentro do talento. Claro. Primeiro é preciso pensar que a gente não tem um talento, né? Eu acho que isso é um erro comum, assim, na hora da pessoa buscar o seu talento, porque ela fica procurando qual é o meu talento. Nós temos uma combinação de dons e talentos, e é nessa combinação que a gente vê o nosso diferencial, que a gente consegue identificar o nosso lugar, né? E outra coisa que é importante a gente pensar também é pensar fora das caixinhas, porque quando a gente está no ambiente do templo, a gente fica procurando qual o nosso talento a partir das caixinhas que existem. Ou seja, eu sou pastora, eu sou missionária, eu sou líder de louvor, ministro de louvor. A gente vê os dons a mais aparentes no ambiente do templo e a gente fica procurando se encaixar naquelas caixinhas, como eu costumo chamar, sabe? Mas a gente precisa abrir a visão de que talento é mais do que isso, é mais do que uma coisa que eu faço. Muitas vezes é um jeito de fazer, é uma habilidade especial, a sua personalidade também entra nisso, né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu sou um pouco tímida para falar com uma pessoa, mas eu sou totalmente sem vergonha para falar com um público grande. Olha que legal. Então, nisso você já vai identificando a sua forma de funcionar, né? Trazendo essa combinação de talentos, combinação de habilidades, coisas que você gosta de fazer. E aí você vai encontrando esse caminho que não é necessariamente um lugar que você ocupa, mas é uma forma de fazer, um jeito de funcionar, um caminho que você percorre. Olha, gente, como é perfeito isso, é algo que realmente confundiu por muito tempo e tem muitas pessoas que ainda estão nos assistindo, que ainda estão confusas a respeito disso. Queria deixar aqui uma frase muito forte, de repente ela vai mexer com você. Vou até falar aqui. Primeiro você vive a missão e depois Deus escreve a sua vocação. Sabe o que significa isso? É no meio da missão que nós vamos vivendo a nossa vocação. É exatamente o que a Renata acabou de dizer. Você vai cumprindo o teu propósito, fazendo suas missões e vai descobrindo a sua vocação, ou seja, o teu talento. Porque, de repente, você só vai conseguir visualizar a quantidade de talentos que você tem na caminhada do cumprimento da missão.
para viver o teu propósito. Perfeito. Eu costumo usar a ilustração de que a gente vai... porque a gente costuma enxergar propósito meio como uma linha de chegada. E é muito mais uma caminhada, né? Sim. Por exemplo, se eu tenho que ir daqui para São Paulo e eu só saio depois que eu ver São Paulo, eu não vou sair nunca. Então, eu preciso caminhar a partir do que eu enxergo hoje. E caminhando esses passos, eu vou enxergar mais, até que eu veja São Paulo. Então, muitas vezes Deus nos dá uma visão, né? Trabalhar com mulheres, trabalhar com empreendedores, Sim. pregar a palavra. Você começa a caminhar nessa direção e nesse caminho você vai descobrindo coisas novas e vai acrescentando e vai crescendo e vai aperfeiçoando. É isso aí. Se você não começar, você não tem como aperfeiçoar. É um processo. Exato. É uma caminhada mesmo, é construído dia a dia. E aí a gente pensa que na hora que a gente está vencendo, ou vivendo, ou chegando no propósito, é a hora da linha de chegada. E não tem linha de chegada. Não, só no céu. Não tem linha de chegada, gente. Estou te dando uma notícia, tá? Não tem linha de chegada. Tem o dia a dia. É todos os dias, é todas as horas. Você vai vivendo um dia de cada vez, aí você vai somando o alinhamento do que você construiu hoje, que soma no dia que você fez, no que você fez ontem, que vai dar resultados amanhã. E aí a gente vai vivendo o propósito dia após dia, cumprindo pequenas missões que vão somando a tudo isso, não é isso, né? Porque essas pequenas missões é que vão construindo o caminho. É isso aí. Se a gente tem a visão de um caminho que está sendo construído, fica até mais leve. Sim. E eu tenho prazer e satisfação e sensação de propósito hoje, não apenas para o futuro. Porque quando a gente coloca o propósito como essa linha de chegada, eu tô sempre esperando chegar. Eu não tenho a sensação de que hoje, aqui, com você, eu tô cumprindo o meu propósito. Sim. Fica adiando sempre o dia que eu estiver cumprindo o meu propósito. E não, em Hebreus mesmo fala, o dia que se chama hoje. É hoje que nós temos, né? E no dia que se chama hoje, Deus tem uma proposta pra você, tá lá em Hebreus 12. E é essa proposta que a gente deve viver hoje. Exatamente. Porque o amanhã ainda não existe. Ninguém pode saber o que vai acontecer amanhã. Quem pode, né? Segundo a palavra, acrescentar um dia sequer na vida e saber o que vai acontecer amanhã. Então, a gente precisa relaxar e viver o hoje, né? O que a gente tem pra hoje, é hoje. É hoje. Exatamente. Se você hoje está em casa aí assistindo a gente, tá um pouco perdido a respeito dessa fala, a respeito da tua própria vida. Você não consegue identificar teu propósito e automaticamente você deixa de fazer a sua missão e também não descobre sua vocação. Aí você vai viver uma vida infeliz. Por quê? Porque você vai ficar o tempo inteiro buscando dentro de si uma resposta de uma coisa que é muito simples, muito básica. Já existe dentro de você, só que como você olhou isso de uma forma muito grande, como parece algo muito inalcançável, você deixou de viver isso pensando que seria algo maior do que aquilo que você já faz hoje, daquilo que você já está fazendo. Então é importante, Renata, a gente olhar, né, no contexto da vida, o momento. É o momento que vai narrar, né, aquilo que a gente precisa fazer, aonde a gente tem que atuar. Exato. E exatamente, às vezes a gente está aqui com uma mulher empreendedora assistindo a gente aqui, que pensa que o fato dela ser uma boleira, né, ela pensa ter tão pequeno isso, tão básico, porque ela faz de bolo tanto tempo para a família dela e agora está vendendo. Ela pensa que isso não tem nada a ver com o propósito de vida dela. E o que ela poderia fazer? Como você pode hoje dar um exemplo, Renata, de gente que está vivendo um trabalho, né, secular, para trazer sustento para casa, e aí essa pessoa consegue, dentro desse trabalho, viver esse propósito do reino. Eu costumo dizer que a dificuldade disso vem quando a gente separa as coisas que não são separáveis, né? Eu gosto de dar o exemplo de Adão. Adão, o lugar de trabalho de Adão, que Adão tinha que cuidar do jardim, o lugar de trabalho de Adão era o lugar do seu sustento, era o lugar da sua missão e era um lugar de adoração, era onde Deus o visitava, né? Então, a gente vê que no plano original de Deus não existe separação entre sustento, missão, propósito, adoração. Na verdade, existe uma palavra no Antigo Testamento que é avodá. E para ela ser traduzida para o nosso idioma, ela tem 3 traduções diferentes, que é serviço, adoração e trabalho. Então, em determinadas passagens, a avodá é traduzida por serviço, em outras por trabalho, em outras por adoração. O que eu entendo com isso? Que no original não existe diferença. Sim. Não tem diferença entre trabalhar, adorar e servir.
né? Quando eu trabalho, eu presto adoração a Deus através daquilo. Mas a dificuldade de enxergar isso vem de a gente separar as coisas, como eu chamo, em caixinhas, né? A caixinha do espiritual e a caixinha do secular. E aí fica vivendo duas vidas, né? Nossa. Parece gato procurando 7 vidas, a vida familiar. Não, você tem uma vida só e ela inteira presta serviço, gera sustento para sua casa e adora a Deus. Então, Fabiana, quando você faz bolo, você está alimentando pessoas, você está fazendo isso conectada com Deus e conectada com outras pessoas. Porque você vai ter o contato, vai precisar se relacionar para adquirir os ingredientes, para servir o bolo. E nisso tudo é no relacionamento que a gente planta sementes de Deus, né? Porque às vezes a gente quer plantar o evangelho só pregando de maneira meio oficial, meio dentro de uma caixinha, Sim. né? Mas a gente planta o evangelho quando a gente se relaciona com pessoas, se importando com essas pessoas. Então, quando você faz bolo, você serve sim ao reino de Deus. Olha que lindo, gente, você entendeu? Conexão com pessoas, é tudo que faz com que você tenha relacionamento com pessoas. Diferente do que você faz, a gente falou aqui de bolo, mas você pode ser costureira, você pode vender alguma coisa na rua, ser vendedora de cosmético, manicure, não importa. O importante é que você entenda que você glorifica a Deus em todas as coisas. E não tem como separar, né? A gente aprendeu a separar de alguma forma. Em algum momento, alguém nos ensinou a fazer essa separação, mas ela não existe. A gente trabalha, a gente vive propósito, a gente se diverte, tudo no mesmo lugar, da mesma forma. Não, esse tempo aqui é de lazer. E às vezes, você sabe o que aconteceu? De repente, isso por causa de... A gente tem horários, né? A gente tem o tempo das férias, o tempo das festas, o tempo do feriado. De repente, isso inconscientemente foi algo que foi impregnado em nós, que a gente tem que esperar férias para ter um lazer, a gente tem que esperar o final de semana para ser feliz. Sim. E aí a gente acabou atropelando um pouco a vida, né? Com essa coisa de eu ter coisas nas caixinhas do tempo. Quando, na verdade, você pode viver o domingo na segunda. Com certeza. É necessário uma conexão, né? Entre o que a gente prega no domingo, ouve, é alimentado no domingo, e a segunda que a gente vive. Porque senão a gente fica querendo viver a segunda-feira como se fosse o domingo, ou seja, no templo, no ambiente religioso. Então a gente precisa aprender a trazer essa essência que a gente é alimentado, adora, ministrado, né? Para a segunda, ou seja, para a sua vida cotidiana. Porque a gente, quem é chamado para fora do templo, existem aqueles que são chamados com a vocação religiosa, né? E eles vão servir integralmente no templo. Mas a maioria de nós não. A maioria de nós estamos no mundo, fermentando e influenciando o mundo. Isso aí, o secular, né? A gente está com a vida secular, né? Tem tantas coisas que envolvem. E é uma coisa que, para mim, foi muito importante quando eu entendi isso. Quem aqui assiste o programa Começando do Zero, se você não assiste, eu sou uma mulher que eu tenho algumas empresas, eu não tenho só uma. Então, eu tenho as empresas, eu sou mãe especial, eu sou ministra, eu ministro a palavra do Senhor, eu dou palestra. Nós temos esse projeto lindo chamado Começando do Zero, então são muitas mulheres que envolvem. Então, essa multidão de Fabianas, né, que faz muitas coisas, ela consegue conectar todas essas coisas numa só. E então, Começando do Zero não é apenas para as mulheres, é para minha família. Meu marido frequenta, meu filho está lá. E às vezes, quando ele era menorzinho, na igreja, eu ia ministrar, meu filho ficava no colo de um, de outro. A gente estava vivendo tudo muito junto, tudo muito envolvido. E essa coisa de que, não, vou ter que separar, foi algo que realmente paralisou o propósito e a missão de muita gente. Por quê? Porque se você está trabalhando, você não está lá no altar ministrando, você pensa que você não está fazendo a obra de Deus. Isso aí é aquilo que nós estamos trabalhando aqui agora na nossa fala, para desmistificar, para você ser livre, para você viver aquilo que você precisa viver, não é isso, Renata? Com certeza, porque a gente precisa, é o que eu costumo falar, Deus não quer um espaço na nossa agenda. A agenda é dele. Porque se você decidiu a sua vida por Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo não vive em mim apenas quando eu estou fazendo coisas que têm cara de igreja, cara de espiritual. Cristo vive em mim porque tudo o que eu faço é espiritual e é para Ele, né? Então a gente precisa desmistificar isso, como você mesma disse, quebrar essas caixinhas de isso serve a Deus, isso não serve, para que a nossa vida seja um louvor.
Porque eu estou fazendo agora um desafio com as minhas alunas, que é rotina com propósito. Que é você enxergar Deus na sua rotina. Quando você arruma a sua cama, você está trazendo organização em meio ao caos. E Deus fez isso na criação. Isso é uma característica divina, né? Tem Deus na nossa rotina. É isso que a gente deve buscar para que realmente a nossa vida seja um louvor a Ele. É isso aí. Aí você pensa assim, isso aqui é muito simples. Deus não vai estar aqui. Gente, eu só tô dobrando a cama. Como vai ter Deus aqui na hora de eu dobrar a cama? E de eu forrar a cama, de eu fazer uma comida, de eu preparar uma refeição? E é isso que a gente está querendo passar para você aqui hoje. Deus está em todos os momentos da sua vida. Ele não é o dono de um dia ou outro dia da sua agenda. Não é só seu domingo que é o dia de você adorar a Deus. É todos os dias. Você pode viver isso. Você pode ser livre para viver isso. E se você compreender que tudo que você faz glorifica a Deus, você vai fazer ainda com maior excelência, né, Renata? Sim. E é importante, assim, dizer que porque eu acho que um fundamento importante para a gente conseguir fazer essa diferenciação é entender o que é reino de Deus. Porque, assim, quando a gente pensa buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas, a gente entende reino de Deus como templo ou ambiente religioso quando eu estou fazendo coisas que têm a ver com isso. Mas reino de Deus não é um lugar, reino de Deus é um domínio, né? Jesus morreu, a morte dele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Então, foi uma transferência de domínio. Quando o que eu faço está debaixo desse novo domínio, está debaixo do reino de Deus. Quando a minha casa está debaixo desse domínio, minha família é o reino de Deus. Meu trabalho é o reino de Deus. Então, existem alguns critérios para você fazer, seja o que for, para o reino, que é estar debaixo do domínio, né? Então, às vezes, a gente vive uma vida incoerente, né, Fabiana? Pregando muitas coisas corretas, mas a nossa vida não está alinhada àquilo que a gente está pregando. Então, um primeiro princípio para você viver uma vida integral para a glória de Deus é tudo que você prega, você vive. Porque aí você já está debaixo desse domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que você faz também está debaixo desse domínio. Então, também pertence ao reino. É isso aí. A sua vida é uma pregação. Você não precisa levar uma coisa tão teórica e não, as pessoas quando olharem falam assim, nossa, não tem nada a ver o que ela fala com o que ela vive. Ou o que ele faz com o que ele prega. Esse desentoar da pessoa não ser a própria mensagem é o que descaracterizou o evangelho e descaracterizou por um bom tempo a pregação, né, das pessoas confiar na palavra, né? Sim. Porque, na verdade, eu não preciso ficar falando todo o tempo. O próprio Jesus diz que nem por muito falar que a gente vai ser ouvido, né? A gente pode estar fazendo coisas e falando com o nosso comportamento, a nossa atitude, ela fala. E eu gosto muito de falar sobre essas verdades, Renata, no Começando do Zero. A pessoa lê um texto de um livro, ela vai dar uma palestra, ela vai pregar, ela vai estar fazendo um sermão, e quando eu vou tentar enxergar o sermão na vida dela no dia a dia, não faz sentido, não conecta. Isso aí acaba fazendo que a palavra não seja verdadeira. Ela é muito mais verdade quando você vive do que quando você prega. Com certeza. Tem uma frase que diz que aquilo que você faz soa tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Então, a gente tem comportamentos que fazem tanto barulho que impedem pessoas de ouvir aquilo que a gente está falando. Porque é muito mais alto aquilo que eu faço do que aquilo que eu falo. Falar nem sempre é uma verdade quando eu não assumo o meu comportamento na realidade. Exato. E a gente fica, às vezes, preocupado de que alinhar o comportamento só no que a gente considera pecado, né? Mas quando a minha vida está debaixo desse domínio, porque buscar o reino de Deus e a sua justiça, tem uma versão que é buscar o reino de Deus e a sua vontade. Então, quando eu decido as coisas, a minha vida também, alinhando a esse propósito que a gente começou falando, né? Quando eu tomo, como que eu vivo isso 24 horas por dia? Tomando decisões
São as nossas microdecisões que a nossa vida está sendo construída. Às vezes a gente fica se preocupando com as grandes decisões, né? O que eu vou fazer, com o que eu vou... Mas são as microdecisões, sabe? Quando essas microdecisões estão alinhadas, o som da minha vida, né? É como se fossem várias notas musicais. Isso. Quando cada uma está afinada, o louvor que sobe é agradável. Né? Só que se essas microdecisões aqui eu decido pelo meu conforto, ali eu decido pelo que é mais conveniente, e Deus vai ficando em segundo plano, no final, quando Deus olhar para minha vida, né, ele vai ver algo que não é tão agradável, assim. E detalhe, não é só Deus que vê, não. As pessoas também, as pessoas enxergam que é desagradável. Então, esse quadro é maravilhoso. Espero a gente ter ajudado você no qual o seu talento. A gente fala... Qual o seu talento? Na verdade, você pode descobrir que você tem muito mais do que um, que na verdade todo mundo tem mais do que um, né? Tantos talentos e tantas coisas que a gente pode fazer para a gente conectar as pessoas, a gente está lidando com a realidade da vida, né? Os talentos, eles são, eu costumo dizer que eles são meio que um passaporte de utilização da gente ter conexão. A coisa que eu sei fazer faz com que eu me aproxime de gente que gosta do que eu faço, e automaticamente eu me aproximo de gente que está convivendo com aquilo que eu faço. E eu faço uma coisa hoje, outra amanhã. Um dia eu tô lá na escola lidando com as mães autistas, no outro dia eu tô com as mulheres começando do zero falando de empreendedorismo, outro dia eu tô na igreja ministrando a palavra. Então tantas coisas que são talentos que a gente vai utilizando na vida que vai te conectando a várias pessoas, e isso é reino de Deus. Com certeza. Isso é propósito. Então, com certeza. Então, para finalizar esse quadro, Renata, passa para quem está em casa assim, que está com dificuldade de descobrir o propósito de Deus. Existe alguma dica, alguma chave que você daria agora para essa pessoa que está em casa? Como ela consegue descobrir agora o propósito dela? Assim, um passo pequeno, né, nesse limite de tempo. O que você pode fazer para começar? Porque o importante é começar, né? Como a gente falou, é uma estrada que vai sendo percorrida. Então, você pode não ter visão do seu grande talento de algo mirabolante, mas o que você sabe fazer bem? Começa a fazer isso com intenção, sabe? Com intencionalidade. Começa a fazer isso sabendo que você está usando o seu talento. Enquanto você usa esse talento servindo a quem está mais próximo de você, ou você também talvez já tenha até a visão de a quem servir, enquanto você coloca esse talento em uso, os outros vão aparecendo, vai se criando as conexões necessárias, e quando você vê, você vive uma vida com propósito. Mas o segredo para você não viver uma vida com propósito é enterrar o talento. É achar que ele é pequeno demais. Não, esse aqui não vale a pena. Perfeito, sabe? Perfeito. E enterrar. Então, pega esse pequeno talento, mesmo que seja pequeno, coloque ele a serviço, e as conexões de você criando, vai confiando em Deus e vai caminhando, que essa estrada vai sendo construída, né? Que lindo, gente. Ativa o seu talento, utiliza dele. Ainda que pareça pequenininho aos seus olhos, ele é uma semente que vai crescer e vai alcançar muitas pessoas. E agora a gente vai falar rapidamente de um outro quadro que vai dar início aqui, Conectando do Zero. Nossa querida Aline Moreira vai trazer para você uma dica de conexão. Para você que não conhece, não sabe utilizar das redes sociais para lidar com o seu tipo de negócio, para entrar com sua vida de empreendedora nas redes sociais, a nossa querida Aline Moreira vai te dar agora algumas dicas no nosso quadro Conectando do Zero. Roda aí. Olá meninas, meu nome é Aline Moreira e eu vim aqui falar mais uma vez do quadro Conectando do Zero. Eu tô aqui para ensinar para você, empreendedora, a como começar do zero nas redes sociais. Eu sei que existe muita dificuldade, é a vergonha, você diz que não tem jeito para aparecer ali, mas a gente sabe que hoje é necessária a sua presença ali na rede social. E eu quero dar uma dica para você de como você gravar vídeos para aparecer na rede social. A primeira dica, grave storytelling. Você vai contar a sua história para as pessoas, conta a sua jornada para as pessoas, mostra para elas tudo o que você passou para chegar até ali, para que a sua empresa chegasse até ali naquele momento. Conte para elas a sua experiência, a sua jornada. Outra coisa bem legal é você mostrar como que você é um especialista na sua área. Mostre para elas a sua autoridade. Tudo aquilo que você entende, tudo aquilo que você domina no seu trabalho,
fala lá no story, faça vídeos, faça reels, contando, mostrando a sua especialidade, o seu nicho. Outra coisa também, gente, que é muito importante. Lá no story, mostra a sua rotina. Você sabia que quando você mostra a sua rotina, você gera conexão? Já percebeu que algumas pessoas que você segue lá na rede social, às vezes você acha que você é amiga dela? Hoje, por exemplo, aqui no programa, a Renata Santos deu uma entrevista. Eu conheço a Renata há 1 ano pela rede social. Quando eu vi a Renata, parecia que eu estava vendo uma amiga minha. Por quê? Ela fala algumas coisas nos stories, ela mostra um pouco da vida dela, ela gera conexão. E eu já me sinto amiga da Renata. Então, como é importante você aparecer ali no story, às vezes gravar um Reels mostrando o seu dia a dia, mostrando até um passeio que você fez, alguma coisa que você gosta de fazer. Conte a sua história. Outra dica também de vídeo, faça tutoriais. Você pode gravar um Reels ou até mesmo no seu story, você vai ensinar o passo a passo de como fazer aquele serviço, ou de como vender aquele produto, ou de como funciona aquele produto, de como funciona aquele serviço. Faça tutorial, ensina de forma prática para as pessoas como aquilo dali funciona. Essa dica é muito boa e não deixa de fazer. E é aquele negócio que eu sempre falo, gente. Aprendeu, agora aplica. E se você quiser mais dicas sobre isso, entra lá na minha rede social no Instagram, @AlineMoreiraMKT. Licença, você pode me dizer onde eu peso meu açaí? Aqui não é por peso, não. Você escolhe o copo e coloca o sabor que você quiser. Vem cá, vou te mostrar. Aqui, ó. Vem cá, você já experimentou a casquinha? O sorvete é feito pela casa mesmo, uma delícia. Traz diversos ingredientes. Se fosse você ali na geladeira, prova os ingredientes daqui, são todos da melhor proveniência, das lojas são todos climatizados. Muito obrigada pela ajuda, viu? Dá pra ver que você gosta muito do seu trabalho. Vem cá, você é gerente daqui? Não, eu nem trabalho aqui, eu sou só cliente, tá? E aí, gente linda, nós voltamos aqui para mais um quadro muito maravilhoso, que é a nossa história de sucesso. E gostaria de saber, gostou das dicas da nossa querida Aline Moreira? A Aline está aí servindo você. Siga a Aline nas redes sociais para você aprender muito mais a respeito de se conectar do zero. Estamos de volta, então, com o nosso quadro História de Sucesso, com a nossa querida Renata Santos, essa mulher incrível, que está fazendo um papel incrível no reino de Deus, de transbordar para muitas mulheres empreendedoras, homens, empresários, está ensinando coisas do reino e sobre a conexão do reino com a sua vida, seu propósito. E hoje eu quero entrevistar essa mulher para passar um pouco da história dela. É uma história de sucesso, para você entender que a gente começa a fazer uma coisa que é tão pequenininha e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e toma uma dimensão. E a Renata está aqui porque o trabalho dela cresceu tanto que chegou até a nós, né? E agora está chegando até você através das redes da Bem Mais TV. Então, quem é Renata Santos? Conta aí para o nosso público. Então, Renata Santos é uma mulher casada que serve no reino de Deus, né? Durante muito tempo eu fui líder na igreja, como líder de adoração. E também sou mãe do Isaías e do João, 2 crianças lindas, apaixonada por eles. E essa mulher que começou servindo no templo, né, no ambiente do templo, mas que também sempre foi muito
tô falando muito em terceira pessoa, deixa eu falar eu, né? Eu também sempre fui muito confusa com relação ao que eu queria fazer, né? A que caminho profissional eu queria seguir. E aí, nessa confusão, nessa busca, servindo no reino, servindo no templo, né? Deus uma vez usou uma irmã na igreja, né? Eu fiz um evento lá. E a pastora que foi lá ministrar, ela pregou sobre Lázaro, falou sobre as ataduras dele, e ali Deus começou a falar comigo, né? Intimamente, sabe? Quando Deus fala com você no íntimo, parece que ele escolheu aquele dia para falar com você. E eu ouvia Deus falando comigo, eu não sou muito dessas experiências assim, mas eu ouvia Deus falando comigo, vai, vai, vai. E eu me via correndo pelo Brasil. E naquele momento, enquanto líder do ministério, eu entendi que era para ir pelo Brasil, levar aquele ministério de adoração pelo Brasil. Mas enquanto eu me colocava em movimento para isso, Deus foi me ensinando outras coisas, né? A conexão que vai se criando quando a gente se coloca a caminho, quando a gente começa a ir na direção que Deus nos mostrou. E ali eu comecei a pesquisar sobre missões urbanas, sobre como fazer o ministério fora dos ambientes da igreja, e fui descobrindo a questão de trabalhar para o reino. Da vida profissional que serve ao reino de Deus. Descobri o conceito de negócios como missão, descobri os fazedores de tendas, que são profissionais e que vão para países, países transculturais, não, países que têm outra cultura, né, fora do Brasil, pregar o evangelho, mas que ao invés de ter um visto missionário, tem um visto profissional. Uhum. E quando eu fui vendo isso, juntando com as questões minhas de busca pessoal, de definição de vida profissional, porque eu vivia muito em dúvida, sabe, assim, me dedico ao reino, ao que eu entendia como reino de Deus, que para mim era servir no templo, né, ou me dedico à minha vida profissional? Meu Deus, como eu escolho uma coisa ou outra, né? E aí na faculdade, porque eu sou formada em ciências sociais, eu sou mestre em sociologia, antropologia e política, né? Então, no mestrado, isso foi uma dúvida, assim, gritante dentro de mim. Eu me lembro que durante a graduação, quantas vezes eu perguntava, Deus, eu devo largar essa faculdade? Porque na antropologia você estuda muita filosofia, muita coisa contrária ao Senhor. E eu me sentia vivendo duas vidas diferentes, isso era muito difícil, né? E eu queria largar para Deus, por Deus, mas Deus sempre falava assim, não. Eu não entendia por que não. Porque pra mim não fazia sentido, eu me sentia até meio rejeitada, não, Deus não quer que eu sirva tanto a Ele assim, sabe? Mas aí eu fui continuando, estudando, e teve um momento, que foi mais ou menos em 2014, de 2014 a 2016, que Deus começou a conectar as duas coisas, né? Deus começou a me ensinar que não existe diferença entre vida profissional e servir ao reino. Deus começou a me mostrar que essas duas coisas, que eu posso usar a minha vida profissional como um serviço a Ele, né? E é isso que eu tenho feito hoje aqui. Muito legal, gente. Na verdade, o que ela está dizendo também se conecta a mim. Eu tenho 15 anos que eu trabalho com construção. Eu falava, o que eu vou pregar? O que eu vou viver de Deus construindo casas? Uhum. Quando eu ia ver, eu estava dentro de onde? Dentro de uma casa com família, né? E aí eu me vi muitas vezes ministrando para a família de clientes, que eu estava ali para fazer uma casa. Uhum. E a forma de conexão com as famílias foi algo incrível que eu vivi. Dentro de uma família, de outra família, a gente vai descobrindo o propósito. Isso é legal, Renata, porque a maioria das pessoas, elas têm essa dúvida hoje. Isso é algo que também divide o coração delas. Uhum. Nossa, eu estou trabalhando tanto e não estou fazendo a obra de Deus, né? Meu Deus, eu estou na faculdade, o que isso aqui glorifica a Deus? Exato. E o caso da sua faculdade desconectava a fala do que você entende por propósito, aí você acaba ficando confuso. E quantos de vocês que estão em casa aí também estão confusos da forma com que eu estive um dia, que Renata também esteve, e a gente está aqui tentando, de alguma forma, trazer luz, clarificação para o seu coração, para que você tome uma decisão hoje de ser feliz, ser livre e viver o seu propósito. E aí hoje você trabalha fazendo isso, ajudando pessoas a
a descobrir o seu propósito, porque você descobriu o teu, né? Exato, exato. Eu ajudo as pessoas a ter essa clareza maior de propósito para entrar em ação, porque eu vejo que o principal benefício do meu trabalho é tirar a pessoa dessa paralisia, sabe? De eu fico aqui, eu sirvo a Deus ou eu me desenvolvo profissionalmente. Essa divisão geralmente acontece no coração de servos fiéis. De servos que querem gastar a sua vida por Jesus. Porque quem não tá nem aí por Jesus não tem essa dúvida, né? Então, hoje eu ensino você a conectar essas duas coisas através do seu propósito. Porque eu creio assim, que quando você entende quem você é, quando você sabe as suas potencialidades, os seus talentos, as suas habilidades, você pode construir uma vida em torno uma vida profissional, que usa esses talentos. Esse é o que eu entendo, assim. Se Deus, por exemplo, a mim, Deus me deu o talento de ensino. Parece que eu ensino desde que nasci, a sensação que eu tenho, né? Ensino é uma das habilidades minhas. Então, se Deus me deu esse talento, fica a dica que Ele quer que eu use, né? Então, o meu trabalho pode ser construído em torno disso. Sim. E assim eu vou estar servindo a Deus, porque eu vou estar usando os dons que Ele me deu, né? E é assim que eu ensino você a construir a sua vida profissional, quebrando essas caixinhas, né? De templo dessa ideia de que eu só sirvo a Deus no templo. Só sirvo a Deus no templo. A gente pensa que a gente só serve a Deus pregando no altar, cantando no altar, dentro da igreja. E, por exemplo, a gente está no ambiente aqui de trabalho. Aqui tem o cameraman, aqui tem a Fabi, tem o Igor. Eles estão servindo a Deus. De uma forma incrível, transmitindo a nossa fala para as pessoas e nos orientando. Então, é um trabalho que parece que é secular, mas não é. Não. É do reino. Tudo que a gente faz conecta com Deus, né? Tudo que a gente faz leva a Deus. E a gente não pode separar essas duas coisas. A gente aprendeu que para servir a Deus eu tenho que estar na igreja. E a gente passa a vida inteira pensando que isso é a realidade. Não é verdade. A gente pode ser muito além daquilo que a gente está fazendo e daquilo que a gente está vivendo no momento, usando da onde você está, do que você está fazendo para transbordar a Deus. É por isso que eu disse no quadro anterior que a nossa missão, ela faz com que Deus nos traga as vocações, né? A gente vai vivendo a missão e vai dentro da missão aprendendo vocações diferentes, descobrindo, nossa, eu tenho realmente dom para fazer isso. Não sabia. Você vai descobrindo que você não sabia, coisas que você sabe fazer hoje, aprendeu dentro da missão, fazendo. Exato. É fazendo que a gente aprende. Porque se eu enterro, né, como falamos antes, se eu enterro o meu talento, não tem como eu servir ao próximo. Não. E esse quadro, inclusive, ele é um dos benefícios, ele retrata, né, ele mostra um dos benefícios de você se desenvolver profissionalmente como servo de Deus. Porque às vezes a gente gasta muita energia, muito tempo para ser luz dentro do templo. Quando o ambiente profissional precisa dos luzeiros, do sal, sabe? Então, eu ali na faculdade, a academia, eu cheguei ao mestrado, tô orando para ver se eu faço doutorado ou não, né? Mas a academia, o ambiente intelectual precisa de servos de Deus. Aí fica eu em casa reclamando que a Disney só faz programa que meu filho não pode assistir. Mas cadê os vocacionados a atuarem como cineastas, como roteiristas, né, como designer gráfico? Exatamente. Cadê? Estão se escondendo dentro do templo, achando que só lá servem a Deus, né? Isso aí. Aí nós não trazemos o reino, né, para quem realmente também pertence ao reino. Tantos filhos aí necessitando de ouvir a respeito de Deus. Exato. E não conhecem. E como virão de verdade, gente, se não tem quem prega? Como vão chegar a luz se a luz não aparece? Exato. A gente tem que ser luz onde a gente vai. E hoje, qual é o seu objetivo, Renata, na vida? Hoje, depois que você descobriu esse propósito lindo, você vai vendo que um tempo atrás, né, nós que temos uma vida muito tempo dentro da igreja, a gente não ouvia essas falas. A gente não conhecia isso. Como está acontecendo essas graduações no mundo espiritual, a qual Deus está lançando pessoas como você, como eu, como as meninas do Começando Zero, que estão também fazendo a mesma coisa, para trazer luz, clarificação para as mentes das pessoas e elas entenderem que o reino de Deus é além
daquilo que a gente aprendeu até um tempo. Então, Renata, nós aprendemos assim, porque nossos líderes aprenderam também assim. E chegou um tempo em que Deus disse, não, eu preciso que algo mais aconteça, né? Na era das redes sociais, onde o digital chegou uma explosão, ainda vai crescer muito além disso, o alcance é maior. E hoje Deus tem levantado pessoas como você que estava lá na igreja, né? Passou um tempo na vida assim, meu Deus, eu tô aqui fazendo a obra. A gente ama essa questão da igreja dentro da comunidade. A gente sabe que aquilo ali acontece, as mudanças no lugar de verdade. Só que é algo maior do que estar apenas em um lugar. E quando você olha para o futuro, o que você visualiza? O que você pensa em fazer e dar continuidade a esse trabalho lindo que você já faz hoje? Então, o que me impulsiona desde sempre é ver servos e servas de Deus incendiados, sabendo quem eles são, nos seus diferentes lugares de atuação. Entendendo que tanto eu que sirvo aqui fora, quanto quem serve lá dentro do templo, tem o seu lugar. Que não existe propósito melhor e propósito pior, nem maior e menor, sabe? Todos nós cooperamos como uma mão, né, dos 5 ministérios, que a gente usa a ilustração, para pregar o evangelho do Senhor. Só que de formas diferentes, porque como você estava falando, Deus está levantando isso. Tem uma fala de Billy Graham, que eu não vou lembrar a citação certinha, mas que ele diz que ele acredita que o próximo movimento de avivamento que Deus está fazendo na Terra é através de seus servos nos ambientes de trabalho. Né? Você pode jogar no Google, Uau. É uma frase do Billy Graham. E eu trabalho por isso, né? Então, minha visão de propósito é sempre estar onde Deus quer que eu esteja, né? Eu submeto todos os meus sonhos à vontade de Deus, mas o meu desejo, né? Submetido à vontade dele, se ele não quiser, ele corta esse desejo na hora, mas o meu desejo é estar falando cada vez com mais servos de Deus, sabe? Impulsionando isso. Hoje eu trabalho através das redes sociais, presto meu serviço online, tenho atendido alunos, principalmente alunas, 99,9% alunas, né, do Brasil inteiro. Então, e a gente se chama de desatadas, né? As minhas alunas se chamam de desatadas por causa da minha mentoria, que é desatar. E ter desatadas no Brasil inteiro. Para quê? Para que o meu nome seja conhecido? Não. Mas para que cada vez mais servos de Deus, conscientes de quem são, atuando em diferentes lugares, um num salão de cabeleireiro, outra numa cafeteria, outra nas redes sociais, estejam fazendo aquilo que Deus quer. Porque eu sei que através de cada uma delas, estou alcançando a família delas, eu estou alcançando a igreja delas, eu estou alcançando o rebanho que Deus quer que elas alcancem. Né? E assim o evangelho vai sendo espalhado. Assim como você está aqui, eu estou lá, cada uma de nós posicionada no lugar que Deus espera para cumprir a vontade dele, que talvez eu nunca veja, mas a vontade é para ele, é dele, né? O plano geral é dele e que ele seja adorado em tudo isso, sabe? Essa é a minha visão de futuro, sabe? É uma visão bem crente, né? Não é uma visão tanto de uma mulher de negócios. É isso aí. É muito delicioso poder viver o reino de Deus, gente. Isso satisfaz muito, né, Renata? Sem dúvida. Eu sinto uma força, uma energia inexplicável todas as vezes que eu estou fazendo aquilo que eu amo fazer, que é pregar o evangelho. Seja aqui no programa, aqui é até glamuroso, né? Mas seja lá na rua, andando, no sacolão, quando eu vou na rua fazer alguma coisa, quando eu vou na escola. Isso é incrível. E até cuidando dos nossos filhos. Coisas mais simples, né? Muito simples. E eu quero que você entenda que o evangelho é simplicidade. A gente dificultou tudo nesse tempo todo, né? A gente deixou todo mundo difícil, muito complicado. Quando a gente pensou que a gente precisava fazer aquilo que era tão básico, tão simples, de uma forma mirabolante, né? Eu só vou me tornar um ministro depois que eu fizer 4 anos de faculdade, de seminário. Eu pensei isso. Não, eu tenho que, para poder trabalhar com crianças, eu tenho que ir lá fazer o curso. É legal fazer o curso, só que eu posso trabalhar com criança e fazer o curso ao mesmo tempo. O curso é o aperfeiçoamento do que você já fez. Exatamente. Então, eu fiz a PEC Brasil, eu corri para fazer alguns cursos, corri atrás de Ocum, de um monte de situações onde eu realmente me conectava, porém, eu paralisava uma área para fazer outra, pensando que eu não ia conseguir fazer se eu não tivesse tido a instrução. E, na verdade, eu hoje trabalho com mulheres e nunca estudei sobre elas. Na verdade, eu achava até complicado, que eu tenho uma empresa, uma construtora, onde 95%
dos colaboradores são homens, Imagina. eu pensava, eu nunca quero mexer com mulher. Mulher é problemática. Desculpa, fala baixinho. Eu sei que você não é problemática. Quem é problemática são outras mulheres, não é essa aqui que tá me ouvindo de outro país. Mas eu pensava assim, mulher é muito difícil mexer com mulher, não, eu não vou conseguir. E olha, é incrível, sabe por quê? Eu tô mexendo comigo mesma. Eu aprendo tanta coisa com elas. Uhum. E é uma troca. Eu ensino, eu aprendo, eu ensino. Eu aprendo a lidar com a vida delas e elas aprendem a lidar com a minha vida. A gente vai conectando, isso é reino de Deus, gente. É simples, é puro e é objetivo. Eu espero que a história de sucesso da Renata, tudo que ela contou aqui da trajetória dela, onde ela conseguiu descobrir que ela tinha um propósito maior e hoje ela, com certeza, a total certeza do que está fazendo, ela consegue transbordar na vida de muitas pessoas. Como alguém pode construir uma história de sucesso, Renata? Alinhando a sua vida à vontade de Deus. Porque às vezes a gente enxerga certos caminhos que a sociedade, a família dizem ser os mais prósperos, né? Muitas pessoas fazem opções vocacionais, escolhem a sua profissão pela relação candidato-vaga, pelo mercado de trabalho, quando isso tudo é muito volátil, isso muda o tempo inteiro, né? A maior chance de sucesso para a sua vida é o quê? É você alinhar as suas escolhas à vontade de Deus. Foi isso que eu fui fazendo. A única pista que eu tinha de Deus para mim, no começo, era ensino. Então, porque foi uma palavra que Deus me deu quando eu tinha uns 14 anos, sabe? E eu fui fazendo as minhas escolhas a partir dessa palavra. Então, quando eu fui escolher a faculdade, eu não sei o que Deus quer, mas tem que dar para ensinar depois. Foi a minha, sabe? Uhum. E quando a gente vai fazendo as escolhas assim, submetendo aquilo que você sabe, aquilo que você já sabe que é a vontade de Deus. Porque tem gente também, Fabiana, que fica paralisada porque Deus ainda não falou. Mas se Deus não falou, será que Ele não quer que você decida? Porque aquilo que Ele faz questão, Ele vai falar, Ele vai se fazer compreendível. Compreendível, né? Possível. Compreensível. Ele vai se fazer entender. Melhor. Gostei, gente. Não precisa cortar não, que é isso mesmo. Ele vai se fazer entender. E às vezes a gente fica paralisado esperando que Deus fale algo que Ele só quer que você decida. Porque Ele é um pai. Ele não construiu robôs, né? Ele construiu filhos com capacidade decisória, com capacidade de avaliar. Então, se você quer ter uma história de sucesso, primeiro, livre-se das definições de sucesso dos outros. Uau. Tem a sua, né? A sua própria. E alinhe ela à vontade de Deus pra você, Isso mesmo. sem chance de erro. Exatamente. Você pode ser protagonista da sua própria história de sucesso. Não precisa você olhar para alguém como se fosse um manual. Não tem como ter manual. Não tem receita para fazer uma história. Ou seja, um pouquinho da vida da fulana com um pouquinho da vida da outra. Não, é a nossa própria história. Nossa própria trajetória. A gente vai vencendo lá todos os dias e vai criando a nossa história. Então, que você seja extremamente, muitíssimo abençoado com tudo aquilo que a gente falou aqui. E eu tô muito agradecida. A gente vai orar para a gente encerrar o nosso programa abençoando você e a sua família. Então, queridos, espero que você tenha gostado da história incrível e também da fala maravilhosa da Renata Santos. Se você quiser saber um pouco mais do conteúdo dela, aprender com essa mulher que hoje mentoria muitas pessoas, você pode seguir ela nas redes sociais. E quais são as redes sociais aí? Como é que as pessoas podem achar a Renata Santos? Então, você pode me encontrar no Instagram, onde é o foco do meu trabalho, onde eu mais produzo conteúdo, que é @ReSantosDesatar, né? Rede Renata Santos Desatar, que é como eu chamo a minha missão, né? Então, Santos Desatar. E tem também um canal no YouTube, que você pode encontrar como Renata Santos Desatar. Renata Santos Desatar. A gente vai desatar o nome, ó. A sua vida tá cheia de nó. Vamos desatar com a Renata, que ela tá aí sendo levantada para viver esse tempo de ajudar pessoas. Então, eu quero orar com você, quero abençoar sua família, sua casa, trazer para você rapidamente uma pequena mensagem do seu coração. Em Mateus, capítulo 17, do 24 em diante, nos conta uma história. E essa história fala de Jesus e Pedro cumprindo o seu propósito e vivendo a missão de transmitir a palavra de Deus. E dentro daquele momento eles foram cobrados impostos. E os fariseus disseram para Pedro: Pedro, seu mestre não paga imposto?
E aí Pedro ficou meio confuso e foi lá perguntar para Jesus. E Jesus disse: Pedro, quem paga imposto são os filhos ou são os turistas, os visitantes? Ele disse assim: não, os filhos não precisam pagar. E realmente Jesus estava dizendo uma verdade: os filhos não precisavam pagar impostos naquele tempo. Mas, para que se cumpra a palavra, para que se tenha a paz de viver o que precisa ser vivido, Jesus manda Pedro fazer algo inusitado, manda ele pescar um peixe. E quando ele pescasse esse peixe, ele abrisse a boca dele, teria uma moeda. E essa moeda pagaria o imposto de Jesus e de Pedro. E assim, eles teriam isenção de dívidas. Com isso, quero dizer para você, você pode estar vivendo uma vida com propósito e dentro de algumas missões, os impostos, as contas, as dívidas vão aparecer. E talvez você faça a si mesmo uma pergunta hoje: Jesus não se preocupa com isso? Ou será que eu realmente vou continuar fazendo o que eu estou fazendo se em algum momento eu não conseguir o dinheiro suficiente para viver aquilo que eu estou fazendo ou vivendo? Esse texto nos prova: Jesus tem preocupação em manter o nosso nome limpo. Ele disse: Pedro, vai lá no mar, pega um peixe, pega uma moeda na boca do peixe, paga essa dívida, limpa o nosso nome, para a gente continuar fazendo com um pouco mais de tranquilidade e de paz, sem pessoas fazerem cobranças indevidas para nós a respeito daquilo que a gente precisava fazer e pagar, para que a gente possa pregar o evangelho com tranquilidade e clareza. Com isso eu quero dizer para você que Jesus tem preocupação sim com você ter seu nome limpo, com você ter paz para viver aquilo que você precisa viver. Ele fez isso. Hoje eu quero dizer para você que você também precisa viver essa paz. E eu não sei qual é hoje o seu grande problema. Se de alguma forma, alguma coisa que você fez não deu certo, deu errado, te causando danos, prejuízos, se você perdeu o emprego, se o seu negócio não está dando lucro agora no momento, está acontecendo alguma coisa que está tirando a sua paz, eu quero que você entenda hoje que Deus se importa com esse problema que você está vivendo. E a isenção de limpeza de nome é algo que Deus tem poder de transformar na sua vida, desde que você tome suas atitudes. Então, eu quero que você hoje pare para analisar tudo que você fez, o que você deve, e faça a desconstrução, ou seja, comece a ter comportamentos para resolver os problemas. Não fuja deles, não fuja de atender as ligações, não fuja de ir até as pessoas e não deixe de orar, porque todas essas coisas, tanto ir às pessoas, quanto negociar e quanto falar com Deus, são totalmente importantes. Não vai acontecer um milagre, talvez a moeda não vai aparecer, talvez ela apareça. Seja qual for o acontecimento, Deus estará contigo, te ajudando nesse processo. Senti desejo de falar isso para você, que Deus traga paz ao teu coração e que você cumpra o teu propósito da sua missão, mesmo que alguém pare no meio do caminho para te fazer uma cobrança totalmente indevida. Que Jesus te dê direção nessa hora. Quero orar por você. Feche teus olhos aí, você que está em casa. Se você estiver em família e quiser orar, estamos aqui para fazer isso. E a gente vai conectar a Deus agora. A gente crê no milagre? Nós acreditamos. Mas Deus, ele tem realmente todo o domínio. Mas o controle da sua vida está nas tuas mãos e nas tuas decisões. Senhor, em nome de Jesus, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom. Estamos aqui, Senhor, através das redes dessa televisão, orando por famílias que estão do outro lado nos assistindo. Famílias que estão vivendo momentos difíceis, famílias que estão passando por algum processo. Eu tenho certeza que do outro lado desse canal, dessa TV, está, Deus, alguém precisando de uma resposta. E nós estamos aqui para ser resposta através das ondas dessa televisão. Que a graça, o poder do Senhor seja manifesto sobre esta família, sobre esse lar. E que o sobrenatural se torne tão natural que as pessoas se conectem a Ti como algo tão simples e vivam a Tua presença. E que venha o Teu reino e que seja manifestado em nós o Teu poder e a Sua graça para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Jesus abençoe você e sua família, porque de verdade, é possível de verdade começar do zero. Tchau, tchau. Meninas, é possível começar do zero?